Olá, gente. Meu nome é Selma. Eu sou professora aqui no Colégio Consolata há quase 18 anos e eu sou ex-aluna daqui também. Eu me formei aqui, estudei aqui até o ensino médio. Depois eu fiz o curso de matemática, comecei a dar aula. Sempre quis dar aula aqui, mas calhou que nunca deu certo. E aí, depois de muitos anos dando aula em outros lugares, partindo para outra profissão, quando eu resolvi voltar a dar aula, eu fiz uma entrevista aqui, fui aprovada, isso faz 18 anos, e eu voltei. Por que eu resolvi voltar para cá? Porque eu sempre senti aqui como a minha casa. Quando eu estudei aqui, eu fazia parte da fanfarra. Mas eu não tocava instrumento, eu era da linha de frente da fanfarra. Eu carregava aquele escudo com o nome do colégio, aquele escudo que tem aí até hoje. E era maravilhoso, porque nós nos apresentávamos, nós participávamos de concurso. Nós até viajamos para Brasília várias vezes para nos apresentar quando era aquela atividade física do 21 de abril, né? Então, que é o dia de Tiradentes, né? Nós viajamos para Brasília. Então, era muito legal participar desse tipo de atividade e todo esse pessoal da fanfarra é unido até hoje. Como eu disse anteriormente, me formei, me casei, tive 2 filhos e assim que minha filha completou 4 anos, que era a idade mínima da educação infantil aqui do Consolata, eu coloquei a minha primeira filha aqui e depois também coloquei meu filho. Os 2 estudaram aqui. Eu sempre tive vontade e o desejo, né, de colocar os meus filhos nessa escola, porque essa escola para mim foi muito boa, me deu muita base, me deu uma formação de vida, não apenas acadêmica. E é por isso que eu escolhi essa escola para os meus filhos. Eles estudavam aqui antes de eu começar a dar aula aqui. E é a escola que eu escolhi também para os meus filhos, por ter sido tão maravilhosa para mim. Então, da época que eu estudava aqui, que foi a partir do ano de 1975, olha eu entregando a idade, né? De 1975 para cá, a escola evoluiu muito. Tecnologicamente falando, evoluiu, então, ou seja, no sentido material. E o que importa é assim, que no sentido moral, espiritual, ela continua a mesma, porque os alunos daqui são diferenciados pela parte moral que ela tem. Evoluiu muito. Quando eu estava aqui não existia o recanto, eu acompanhei toda a formação do recanto. E eu acompanhei toda a transformação do recanto, porque até ele, da época que eu estudava aqui para agora, a época que eu voltei a dar aula, ele também modificou. A escola também modificou e modificou para melhor fisicamente e sempre mantendo o moral, o espírito da escola. Quando eu saí daqui e fui fazer matemática, eu não sabia que eu estava fazendo matemática para dar aula, não sabia que eu tinha dom para dar aula, que eu ia gostar, que eu ia amar tanto o que eu faço. Então a vida nos conduz para aquela atividade que vai ser a nossa atividade. E hoje em dia eu sou apaixonada pelo que eu faço. E uma professora em quem eu me espelho muito é a professora Alda, que deu aula aqui. Ela dava aula com essa paixão, ela tinha esse amor pelos alunos, esse amor pelo que ela faz. E eu procurei me espelhar muito nela. Foi ela quem me trouxe para cá, porque foi ela quem me indicou na época para a irmã diretora, que era a irmã Dirce. E eu tive a alegria de trabalhar com ela muitos anos aqui. Depois ela optou por sair, né? Meio que se aposentar, né? Mas eu tive a alegria de trabalhar junto com ela aqui, foi realmente uma honra. E eu tive a alegria também, a primeira vez que eu fui convidada para ser paraninfa de uma turma de 3º ano, eu tive a alegria de ser paraninfa junto com ela. Isso para mim foi um presente mesmo de Deus. Ela é meu espelho mesmo, me espelho nela. O que eu acho interessante aqui no Consolata é
Por exemplo, minha filha começou a estudar aqui. Aí ela pediu para levar em casa umas amiguinhas dela, pediu para convidar para uma festa de aniversário. Não eram amiguinhas da mesma sala dela, então eu não conhecia. Quando eu fui verificar quem eram essas amigas que ela queria levar para o aniversário dela, que a gente tinha que conversar com a mãe e tudo, pedir para a mãe e tal, eram as filhas gêmeas da minha melhor amiga que estudou aqui durante todo o período que eu estudei aqui. Então é muito legal que assim, a amizade continuou e passou de geração para geração. E o mesmo aconteceu com meu filho. Meu filho pequenininho entrou aqui e ele falava do Tiago. Porque o Tiago é isso, porque o Tiago é aquilo, porque eu quero ir na casa do Tiago, eu quero que o Tiago vá na minha casa. Quando eu fui ver quem eram os pais do Tiago, eram também um aluno que estudou aqui comigo, o pai do Tiago, durante também todo o tempo que eu estudei. Por sinal, um aluno muito doidão, aprontava muito, fazia muita coisa engraçada e tínhamos muita amizade e a amizade continuou. E o outro lado bom, uma outra coisa interessante é que, dando aula aqui, eu tive a oportunidade de dar aula para muitos filhos de amigos meus que estudaram aqui. Porque a tendência de quem estudou aqui é colocar os filhos para estudar aqui, porque a gente é apaixonado pela escola. Então eu tive a oportunidade, e ainda tenho, né, de ver o pessoal voltando na figura de filho, né? E eu estou dando aula para os filhos dos meus melhores amigos. Isso é bárbaro. Anteriormente, eu entrei aqui no ano de 75 e as festividades da escola, que ainda continuam, né? As festividades tinha uma grande missa no começo do ano. E nós íamos todos com o que chamava uniforme de gala. Então tinha uniforme normal do colégio, do dia a dia, e para as missas tínhamos que ir de uniforme de gala. Então o uniforme de gala para as meninas era camisa de tergal de manga comprida, saia e sapatinho com meia 3/4, meia branca 3/4. E os meninos era calça de tergal, sapato e meia. E também a blusa de tergal, a camisa de tergal de manga comprida. Esse era o uniforme de gala, era lindo. Então ficava a missa inteira, todos assim, todos iguais. E aí nós tínhamos essa missa de começo de ano, depois nós tínhamos uma missa do Dia das Mães. E as mães eram convidadas para vir também. E aí a missa de encerramento, né, no final do ano. Sempre de uniforme de gala, ficava lindo. As formaturas, tanto do 8º ano como do ensino médio, eram feitas aqui no salão interno da escola. Não tinha aquela parte do outro lado da rua, o auditório, não tinha nada disso. Então as formaturas eram feitas no salão interno da escola e depois um bolo no pátio, onde hoje tem a imagem da Santa. Já era a imagem da Santa lá e era um bolo no pátio. Eu tenho essas fotos, inclusive, em casa. E também as festinhas do Fundi 1, que era chamado primário na época, as festinhas eram todas realizadas aqui no salão interno da escola. Então, todo final de ano tinha aquela apresentação. Eu participei dessas festinhas de final de ano, meus irmãos também. Minha irmã já se vestiu de Maria, e a minha irmã é uma doidona, vestida de Maria, ficou muito engraçado. Ela estava até com cara séria nesse dia. As festas juninas da escola eram realizadas aqui no nosso pátio. Elas eram realizadas em 2 fins de semana, um sábado e domingo e o outro sábado e domingo, porque lotava, tinha uma demanda muito grande. O salão, o recanto não existia, né? Então era tudo aqui. E as danças de quadrilha eram aqui nessa quadra descoberta. E as barracas ficavam na parte coberta do pátio e lá naquela parte de baixo onde hoje é a cantina, que era maior porque não tinha aquela parte da faculdade EAD que tem hoje, né? Então lá era um pouco maior. E na minha época não existia a Via Sacra. A Via Sacra, eu vim conhecer a Via Sacra agora, depois que eu entrei no colégio, né? Então eu não sei a partir de quando começou a haver, mas hoje a Via Sacra é um grande evento, né? Hoje tem também aquela festa da família que não existia na minha época. Na minha época era até a festa junina só. E
E a Via Sacra hoje é um grande evento, é sempre muito marcante, e acredito que isso vai ser a lembrança dos alunos do futuro, né? Também a Via Sacra. Eu que agradeço a vocês a oportunidade de contar um pouquinho, de compartilhar a história dessa nossa escola, que é uma paixão de todo mundo que estuda aqui. A maioria das pessoas que estudam aqui ficam muito ligadas nessa escola e todos fazem parte da mesma história. Eu sempre falo, se os nossos caminhos se cruzaram, não há como descruzar, já cruzaram. Então estamos todo mundo caminhando junto. É isso aí. Um grande beijo a todos e muito obrigada.